Uau, olha, eu sou um contador de histórias, eu sou alguém que sempre gosta de transmitir, de compartilhar o conhecimento, as experiências de vida, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E nessa noite o grande Criador do Universo, ele me despertou aproximadamente às 3 horas da manhã. Eu acredito que esse horário muito mágico, um horário onde a natureza está tranquila, onde a nossa mente ela não está preocupada com outras coisas e sim com a questão espiritual. Eu sempre busco me conectar com o grande Criador do Universo nesse horário de 3 horas da manhã e eu fui despertado por ele. E aí eu comecei a meditar, comecei a refletir e eu pedi uma palavra ao grande Criador do Universo para esse dia, porque hoje é 2 de outubro, dia de eleição, dia onde nós estamos vivendo realmente um processo de transformação, um processo de renovação, um processo de buscarmos alternativas para o nosso país através do nosso voto. E aí ontem eu me deparei com a cena que me marcou muito, que foi um dos candidatos a presidente da República, ele falar o seguinte, isso passou na Rede Record, vocês podem buscarem agora. O candidato Lula, ele falou o seguinte, que os eleitores, as pessoas não veem ele mais como um candidato, as pessoas veem ele como um Deus. E aí eu pedi essa palavra para o grande Criador do Universo, que ele refletisse sobre minha vida essa palavra. E aí hoje eu abri a Bíblia, lá em Mateus, se eu não me engano, foi Mateus capítulo 5, capítulo 15, versículo 11. E dizia assim, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai pela boca do homem que contamina. E Jesus Cristo, ele estava, uma certa feita, pregando para os fariseus e os escribas. E os escribas questionaram Jesus, por que, caramba, ele estava querendo quebrar aquele código deles, aquele hábito de lavar as mãos antes e após as refeições. Jesus falou, olha, a questão não é o que entra pela boca do homem que contamina, e sim o que sai pela boca do homem. Porque ontem realmente eu fiquei chocado, impactado com a palavra que alguém se julga ser um Deus. É muita arrogância, é muita prepotência, porque a palavra do grande Criador do Universo diz, maldito seja aquele que adorar outros deuses, que se prostrar diante dos outros deuses. Imagina alguém que se intitula como um Deus. Então ele quer roubar a soberania do grande Criador do Universo, ele quer se colocar no lugar acima de tudo e de todos. Isso é muito preocupante. Eu estou falando isso aqui porque eu respeito a opinião de cada um. Hoje eu tinha um tema totalmente diferente nesse vídeo, mas a gente tem que falar da realidade, a gente tem que falar do momento que a gente está vivendo, e o momento que nós estamos vivendo é esse momento de uma guerra espiritual. Na verdade é isso, existe uma guerra. Hoje o bem está vivendo o enfrentamento do mal. E nós temos conhecimento, nós temos consciência da palavra, e hoje às 3 da madrugada o dia foi abrindo, e nós percebemos um detalhe interessante. Do lado esquerdo tudo estava claro e tinha um sinal no céu maravilhoso, que para mim foi um sinal do grande Criador sobre a minha oração e sobre a minha pergunta. Do lado direito tudo estava escuro. Então significa que existe as trevas e a luz, e nós temos que escolher a quem nós queremos seguir, qual caminho nós devemos optar. E hoje é uma oportunidade maravilhosa para a gente decidir não só o futuro do Brasil. Hoje eu digo que a gente está decidindo o presente do Brasil, porque o presente do Brasil agora é a gente realmente entender, né, que as coisas elas precisam serem respeitadas, que o Brasil precisa realmente voltar a acreditar na família, voltar a acreditar no bem, que a gente precisa cada dia mais buscar a presença do Eu Sou, do grande Criador do Universo. E por outro lado, a gente tem que dar um não para tudo isso que a gente está vendo aí de abominação. A gente não pode permitir que pessoas elas se coloquem acima do bem e do mal. A gente não pode permitir que os princípios sejam todos quebrados, os princípios sejam destruídos, e que a gente passe a viver debaixo de uma ditadura, debaixo de um véu da maldade, do pecado, porque onde superabunda o pecado, superabundar a morte. Eu acredito que nós temos sim a obrigação de, a cada dia, buscarmos os melhores caminhos para a nossa vida. E hoje é um momento de reflexão, é um momento onde a gente vai lá, a gente vai votar, a gente não precisa discutir, a gente não precisa brigar, mas nós precisamos sim exercermos o nosso grau de comprometimento com a nossa vida.
a gente tem que dar um basta ao negativo, a gente tem que realmente colocar o nosso coração para que ele possa refletir. E eu espero que o grande Criador do Universo, ele penetre no coração de cada ser humano brasileiro nesse 2 de outubro, para que a gente realmente possa ter consciência do que é que nós estamos fazendo hoje. Porque o nosso futuro, ele representa meramente as consequências daquilo que nós praticamos no presente. E qual o futuro que nós desejamos? O futuro que a gente deseja vai ser expresso hoje através das urnas. As urnas, ela emitirá o certificado para alguém nos representar, para alguém dizer o que é certo ou não para as nossas vidas. Nós estaremos votando em presidente da República, governadores, deputado estadual e federal e senador. Então você está dando a abertura de alguém julgar as coisas por você. Você está dando a oportunidade de alguém falar por você. Então esse é um momento muito importante, é um momento de reflexão, um momento de análise. Eu entrei em meditação, entrei em oração, pedi ao grande Criador do Universo que me desse os candidatos para eu votar. Eu já tenho lá em casa minha colinha pronta e vou votar em pessoas que verdadeiramente servem ao propósito do grande Criador do Universo. Ninguém que defende as coisas contrárias aos princípios do meu Cristo, daquilo que eu acredito. Eu acredito no grande Criador do Universo, acredito que Ele deu a vida de Jesus Cristo, seu único Filho, para que nós fôssemos remidos do pecado. E agora eu não posso ir de desencontro à palavra de Deus, eu não posso ir de desencontro àquilo que eu amo, àquilo que eu prego e àquilo que eu vivo. Então, que o nosso grande Criador do Universo abençoe, ilumine esse país. Eu tenho convicção, tenho certeza do que irá acontecer, porque Deus reina sobre essa nação e Ele continuará reinando, porque o bem sempre vence e o mal ele não vencerá, porque a maioria está disposta com certeza a cumprir princípios. Eu sou uma pessoa que eu digo sempre, a gente deve quebrar regras, mas princípios a gente deve manter. Então, gratidão, grande Criador do Universo, pela possibilidade de gravar esse vídeo, sucesso sempre, uau!